Então, boa noite a todos e todos, né? Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, né? Bem, quem está hoje aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos à nossa casa. Qual é o seu nome? Sônia. E o senhor? Sônia, Edson, sejam bem-vindos, sim? Márcio, também sejam bem-vindos. Assim como todos, né? Na nossa casa, todos são bem-vindos. Bom, hoje nós vamos dar início a mais uma reunião pública. Nossa reunião pública é sempre em cima do nosso Evangelho. É sempre um estudo que faz com que a gente acompanhe um dos livros da codificação de Kardec, né? Então hoje nós vamos ter aqui uma pessoa que é um trabalhador da nossa casa, que vai realizar o estudo da noite de hoje. Eu queria fazer um pedido. Eu queria que vocês colocassem o celular ou para só vibrar ou até que desligasse, tá bom? Eu vou pedir então a nossa irmã para vir fazer uma leitura. Boa noite. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe fez falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. São Marcos, capítulos 12, versículos 41 a 44. São Lucas, capítulos 21, versículos 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É, sem dúvida, louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os percrustassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros de uma favorável ensacha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, segunda parte, números 294 e do 295. Obrigada. Boa noite. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. E uma das maneiras assim para facilitar, né,
nosso relaxamento, para que a gente possa entrar em maior sintonia, é respirar profundamente, soltar a respiração, fechando os olhos. Isso nos ajuda bastante, né, nessa contato com a espiritualidade maior. Então vamos lá. E assim, os nossos pensamentos já elevados, serenando os nossos corações, vamos primeiramente agradecer a Deus. Agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. Agradecer por tudo que somos, pelo que temos. E pedir a Deus, nosso Pai, que nos ampare, que nos proteja, que nos abençoe, para que possamos estar atentos à palestra de hoje e extrair dela as melhores lições. Pedimos também que envolva o nosso irmão, para que ele possa, da melhor forma possível, passar para nós esses ensinamentos de Jesus. E que a paz e o amor permaneçam em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos então convidar o Sérgio para fazer o estudo da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Nosso estudo de hoje tem muito a ver com o objetivo da nossa casa. Nós hoje vamos falar sobre os trabalhadores da última hora. Um dos capítulos, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer juntos uma leitura desse capítulo para que a gente possa aos poucos ir entendendo, né, o que essa parábola nos traz. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Podemos fazer aqui um esclarecimento, né? 1 denário, na verdade, né, segundo estudos, correspondia a um salário de um dia. É como se fosse um salário mínimo diário, né? Teoricamente, valor justo para um dia de trabalho, né? Aquele valor que uma pessoa precisaria para o seu sustento de trabalho naquele dia. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros à minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados e disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Era comum na época essa questão de contagem das horas um pouquinho diferente da que nós temos hoje. As horas geralmente eram contadas no dia, né? Como se o dia amanhecesse às 6 horas da manhã, a hora 1 seria às 7 horas. A hora 2, a segunda hora, seria às 8 horas, e assim por diante, né? Então, a 10ª hora seria basicamente às 5 horas da tarde, quase no final do dia, né? Ao cair da tarde, o senhor da vinha, eu acho que eu comi uma palavra aí, disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário, cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que haviam de receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um.
E ao recebê-lo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes que vieram por último trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Estranho, né? Parece injusto. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te caso dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens maus olhos porque sou bom? E assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Algumas questões a gente não pode deixar de fazer diante, né, dessa parábola. A primeira pergunta: quem são os personagens dessa parábola? Quem seriam, na verdade, os personagens dessa parábola? Quem seria o pai de família? Quem seriam os trabalhadores? O que seria o trabalho, né? Na verdade, tudo isso tem um sentido figurado. A gente pode fazer aqui uma análise, né, de que o pai de família, na verdade, seria o nosso pai maior, seria Deus. A vinha, o nosso mundo, o universo, de uma forma geral. Os trabalhadores são todos os seres humanos, todos os espíritos, na verdade, encarnados ou desencarnados, na verdade. O trabalho na vinha é o trabalho no bem, né? O trabalho para o qual Deus nos convida. É muito importante lembrar que essas horas, né, na verdade, correspondem a qualquer período de tempo. Tá? Não só o período de tempo em que estamos encarnados, mas qualquer período de tempo. E o salário, na verdade, é a felicidade, que é aquilo que todos nós buscamos, que é o suficiente para a nossa vida, né? Quando o pai de família convida, né, os trabalhadores para a sua vinha, na verdade, ele busca que todos aqueles possam fazer o que eles tinham de melhor, né? Que eles fossem para cumprir o seu trabalho. O objetivo dele, na maior, né, utilidade, não seria o trabalho da vinha em si, e sim dar a eles a oportunidade do trabalho. Ele não estava preocupado em que o trabalho da vinha fosse feito exclusivamente. O que ele queria é que todos aqueles tivessem a oportunidade de receber pelo trabalho realizado, né? Quando a gente fala, né, que aquele que foi o trabalhador da primeira hora, ele trabalhou mais, na verdade ele teve o maior trabalho material. Ele desgastou o físico, né? Mas nós não podemos esquecer que enquanto ele trabalhava, suava, né, o outro ficava na angústia, sem saber se teria o trabalho a realizar e se poderia levar para sua família o pagamento pelo seu trabalho. O que seria pior? Trabalhar um dia inteiro ou não ter um trabalho? Quem é que foi o privilegiado? Foi aquele que teve a oportunidade de trabalhar desde cedo ou aquele que, na verdade, não sabia o que seria do seu futuro, né? É complicado, mas nós geralmente pensamos de uma forma muito material. Esquecemos da parte espiritual, esquecemos do coração, esquecemos da alma. Preocupados com o cansaço do corpo, né, nos esquecemos das angústias, né? Quando a gente fala, né, de que o trabalho, né, seria o trabalho do bem, né, como encarar, na verdade, esse trabalho do bem? Na verdade, pelo que nós sabemos, né, pelo que a doutrina nos ensina, todos nós temos como certo o nosso progresso, uns mais rápido, outros mais devagar, e que progredimos no trabalho do bem, tá?
Na verdade, todos trabalhamos desde a primeira hora, né? Mas quantos de nós abraçou realmente esse trabalho do bem, né? E a partir de quando? Alguns pensam assim, não, eu fui evangelizado aos 6 anos de idade, então desde essa época eu estou no trabalho do bem. Outros descobriram a doutrina aos 20 anos, na mocidade, outros na maturidade. Mas, na verdade, é que esse trabalho do bem já vem sendo desenvolvido há muitas encarnações, né? A gente, às vezes, esquece, descansa, é como se estivéssemos dormindo, mas somos novamente acordados para uma nova jornada de trabalho. E aí acordamos às 6 horas da manhã ou acordamos às 5 horas da tarde, mas numa nova jornada. A cada encarnação temos um novo dia no qual fomos convidados ao trabalho. Tá? Ora, e o que é a felicidade? Tá? A felicidade é o progresso final, é você conseguir galgar todos os degraus da sua evolução e tornar-se um espírito puro, né? E conseguir a felicidade eterna. E isso Deus prometeu a todos nós. Ele não prometeu a um ou a outro. Ele prometeu a todos. Então, portanto, esse salário, ele é um direito de todos nós. Um direito que o Pai deu a todos nós. Tá? Ele nos abraçou, independentemente de quanto tempo e quantos dias teríamos de trabalho. Nós teríamos como final a nossa felicidade. E esse é o grande segredo. Sabermos que um dia todos nós seremos plenamente felizes. Trabalhando um dia inteiro, trabalhando 1 hora, trabalhando meio-dia, em cada etapa da nossa vida espiritual, teremos tarefas diferentes, teremos cargas diferentes, mas vamos com certeza receber por elas a felicidade final, né? Uma questão no Livro dos Espíritos, né, questão 675, fala: tudo que concorra para o desenvolvimento próprio, do semelhante e, em geral, da criação, é trabalho nessa conceituação estendida. Ou seja, na verdade, muitas pessoas se preocupam com o trabalho do bem, né, como sendo o trabalho para o próximo. Nós precisamos nos preocupar não só com o próximo, mas conosco também, com o nosso planeta, com tudo aquilo que Deus criou. A proteção da criação divina é uma tarefa dada a nós. Nós precisamos preservar a cada dia essa destinação da nossa existência. Nós precisamos trabalhar pela criação do Pai. E aí a pergunta: houve ou não justiça, né? O que é, na verdade, ser justo? Jesus, né, em várias passagens, nos alerta que a gente não precisa ficar preocupado muito com os defeitos, né, com as condições, né, de não evolução dos nossos irmãos. Vide a questão, né, da trave no olho, né? A gente se preocupa com um cisco que tem no olho do nosso irmão e se esquece de ver a trave que está no nosso. É triste, mas a gente passa por isso várias vezes, né? Achar que o nosso trabalho está aqui para ser comparado com o trabalho do nosso irmão. A nossa página inicial, o óbolo da viúva, nos mostra isso. Aquele que tem muito e dá o que lhe sobra, deu muito mais materialmente do que a viúva, que pouco deu de tudo que tinha. Esses trabalhadores da última hora deram o que tinham, deram tudo aquilo que lhe foi pedido. Talvez mais do que aqueles que trabalharam o dia inteiro e que, na verdade, durante esse processo, tiveram seu horário de descanso, de preguiça, né? Aquela enroladinha durante o trabalho, mas ele cumpriu um horário.
fazemos isso muitas vezes, né? Eu estou trabalhando, eu não estou fazendo nada, mas eu estou trabalhando, teoricamente. E aí eu estou preocupado mais com o que o outro está ganhando do que com o que eu ganho. Eu pergunto, aqui alguém acha que merece mais do que a felicidade eterna? Então, se o meu irmão receber a felicidade eterna por ter feito alguma coisa, se eu fiz muito mais, então eu tenho que ter mais do que a felicidade eterna. Gente, o que é isso? Deus nos dá tudo aquilo que precisamos. Para que vamos querer mais? Temos o direito de querer mais do que isso? Nós nos preocupamos muito, sabe, em comparar situações. Aquele irmão que nessa vida, por exemplo, dedicou apenas algum tempo curto no trabalho do bem, de repente, numa outra encarnação, foi um missionário. Está somente complementando um trabalho. A gente tem que se preocupar com a nossa missão. Quem dera, né, que nós fôssemos missionários, né? Missão no sentido, né, mais simples, que é trabalhar na doutrina do Cristo, trabalhar no bem, independente mesmo de religião. Se você tiver uma outra religião, não importa. Trabalhar no bem é fazer aquilo que estava ali, é se preocupar com o seu progresso, com o progresso do seu irmão e se preocupar com o progresso do nosso planeta, da criação que Deus nos deu para cuidar, né? E aí a gente pergunta, qual seria a verdadeira lição a ser transmitida nessa parábola, né? A lição é muito simples e, ao mesmo tempo, ela tem enquadramento em todas as situações da nossa vida, né? Se você pedir a inúmeras pessoas para fazerem uma interpretação disso aí, se eu tivesse distribuído a cada um de vocês um pedacinho de papel para que vocês dissessem qual era a lição a ser aprendida dessa parábola, com certeza cada um escreveria uma coisa diferente. Mas eu tenho certeza que o sentido seria o mesmo. Que lições a gente pode tirar daí? Primeiro, a lição do amor do Pai, né? A lição de que a todos nós, tá, será destinado um denário ao final da nossa jornada de trabalho. E esse denário vai depender da nossa vontade em trabalhar, não de quanto tempo trabalhamos, né? Não de que quantidade material, né, de trabalho desenvolvemos, mas se fizemos o melhor de nós, se fomos capazes de dar ao nosso planeta, ao nosso irmão e a nós mesmos o que de melhor tínhamos para dar. Essa é a primeira lição. Deus nos aguarda com a felicidade na hora que nós conseguirmos entender que isso é uma realidade. A segunda lição, né, que ficou guardada, é a lição de que a gente tem que se preocupar mais com o nosso progresso, tá, do que com o progresso dos outros. É verdade isso? Não, não é bem isso, né? Na verdade, a gente precisa se preocupar com o progresso do irmão, tanto quanto o nosso. Mas nós não precisamos ficar analisando se o irmão já progrediu tanto ou menos do que nós. Essa comparação é que é desnecessária. Nós estamos numa casa espírita, né? E estamos aqui justamente porque precisamos aprender, né? A ideia que se tem, o cara está na casa espírita, então esse aí já está... Não, muito pelo contrário, se estamos aqui é porque precisamos aprender, né? É muito comum a gente ver isso nas casas espíritas, né? Um trabalhador de anos na casa, de repente chega um novo trabalhador, se envolve no trabalho, e aí, poxa,
Ele chegou agora, já está querendo fazer as coisas, já está, não sei o quê, eu estou aqui há tanto tempo, eu nunca fiz isso, já mandaram ele fazer. Quantas e quantas vezes vemos isso, né? Não devia acontecer na casa espírita, devia? Claro que devia, tá? Nós não somos perfeitos, estamos aqui para aprender. O que a gente precisa é, de vez em quando, se enquadrar nessa lição. A gente precisa entender que isso não está escrito para como eu estou aqui falando para vocês, como se eu soubesse disso e vocês não. Eu estou ensinando a vocês. Na verdade, estamos relembrando, né, as lições, tanto eu quanto vocês. Gente, a gente precisa a cada dia, sabe, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. A gente precisa buscar, tá, que o nosso planeta como um todo evolua. E como é que isso vai acontecer? Precisamos propagar o bem. Não basta fazermos, né, aquilo que vai nos proteger. Precisamos proteger o nosso planeta e precisamos proteger os nossos irmãos. Tá? E aí uma coisa, né? Na verdade, nos dias de hoje, a quem cabe recrutar os trabalhadores da última hora? E quem seriam hoje em dia os trabalhadores da última hora? E como é que a gente faz esse tipo de trabalho, né? Na verdade, Deus está presente em todos os momentos, em todos os lugares. Na verdade, Ele está presente em todos nós, né? Então, se o Pai vai mandar alguém recrutar trabalhadores para a sua vinha, seremos nós as pessoas que vão recrutar esses trabalhadores. E seremos nós também os recrutados, né? Mas uma das principais formas que a gente tem hoje em dia de recrutar esses trabalhadores é justamente chamando essas pessoas ao trabalho da evangelização, ao estudo. A base do recrutamento, né, dos trabalhadores do Cristo está exatamente no estudo e na evangelização. Que, na verdade, como eu disse no início da nossa palestra, né, da nossa conversa, são exatamente os objetivos da nossa casa. Né? A nossa casa, ela é uma recrutadora de trabalhadores da última hora. Tá? Alguns estudiosos da doutrina dizem que os trabalhadores da última hora somos nós todos os espíritas, né? Porque, bem ou mal, é uma das religiões mais recentes, é uma das formas de estudo do cristianismo mais recentes. Então seríamos nós, os espíritas, os trabalhadores da última hora. Como eu já disse, né, as formas de você interpretar essa parábola, elas são muito diversas, né? Mas, na verdade, qualquer trabalho de evangelização, qualquer trabalho de recrutamento para o trabalho cristão, para uma vida que esteja destinada e traçada em cima da doutrina do Cristo, qualquer ensinamento dessa forma é, na verdade, um recrutamento para esses trabalhadores da última hora. A gente pode entender também que o nosso mundo, né, o nosso planeta, está passando por uma fase de transição. Estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Talvez por isso a ideia de muitos de que o Espiritismo é, né, na verdade, o trabalhador da última hora, o seguidor do Espiritismo, o espírita seria o trabalhador da última hora, porque acredita nessa mudança e que aqueles que, na verdade, não conseguirem, né, o progresso necessário não terão a oportunidade de permanecer nesse planeta. Mas, de uma forma geral, a gente entende que esses trabalhadores da última hora serão recrutados para poder seguir o Cristo, com qualquer doutrina que seja, né? A gente vai fazer esse recrutamento como?
Eu já falei isso algumas vezes, fiz uma palestra outro dia sobre o homem de bem. E uma das coisas mais importantes que a gente tem para dar ao nosso irmão é o exemplo. Cristo veio entre nós para isso, para nos dar o exemplo. Então, o nosso exemplo é a melhor forma de recrutarmos os trabalhadores da última hora. A gente precisa, propagar em todos os lugares a nossa crença, não ter vergonha de dizer, num mundo em que levar vantagem é o mais importante, de dizer que a gente não está preocupado em levar vantagem, a gente está preocupado em ser justo, a gente está preocupado em proporcionar o bem. Tá? Esta é a melhor forma de você recrutar trabalhadores para a doutrina do Cristo. O exemplo é tudo, a fé. Tá? Você, quando fala de alguma coisa que você realmente acredita, as pessoas se envolvem. Falar da boca para fora é outra coisa. Não traz o mesmo efeito. Então, para que você possa se considerar uma pessoa capaz de recrutar trabalhadores, é preciso que você realmente se sinta, antes de mais nada, um deles. Que você acredite que no final dessa jornada você vai encontrar a felicidade. Eu já falo isso algumas vezes e faço questão de falar sempre, que você acredite que você não é um homem, um ser humano que tem um espírito. Você não é um corpo com um espírito. Você é um espírito que tem um corpo destinado a te proporcionar esse trabalho aqui na Terra. Acreditar que você realmente é eterno, tá? Na verdade, eterno não, você é imortal, Eterno é o nosso Pai. Mas acreditar que você é imortal e que no final da sua jornada você vai encontrar o pagamento pelo seu trabalho é muito importante. Vamos sair daqui prontos para receber o nosso pagamento. O caixa é ali fora, todo mundo vai chegar ali, recebe a felicidade plena. Não, já sei que agora é assim, não. Eu sou o trabalhador do bem e vou receber a felicidade. Eu quero já pegar minha primeira parcela agora, depois eu venho pegar as outras. A coisa não é bem assim, A cada passo que damos, recebemos um pouquinho desse pagamento. Como o trabalhador recebe a cada dia o seu denário, Como vamos fazer para trazer mais trabalhadores? Não é trazer mais trabalhadores para que o trabalho ande mais, é para que o nosso irmão também possa receber esse pagamento, para que ele também tenha direito, trabalhando às 12 horas ou trabalhando uma única hora, para que ele também tenha direito a esse pagamento que Jesus nos confiou. É muito importante o trabalho da evangelização, o trabalho do estudo, da conscientização, da propagação da nossa doutrina. Nossa palestra hoje não é uma palestra muito longa, até porque o assunto é um assunto relativamente curtinho, se bem que a gente podia falar sobre isso aí durante dias, até durante anos já se fala sobre isso. Mas eu vou aproveitar esse finalzinho de tempo que a gente tem para falar de duas coisas. Primeiro, de como a gente aqui na casa prepara esses trabalhadores de última hora. Primeiro, nós temos o nosso grupo de estudos. Nós temos 3 estudos feitos nessa casa e eles são feitos às terças-feiras. No horário de 7 às 8 horas, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Tá? É um estudo que ele não é fechado aos frequentadores da casa, mas por ser um estudo já um pouco mais aprofundado, geralmente requer que as pessoas tenham algum conhecimento da doutrina. Tá? Senão, muitas vezes, ficam sem entender exatamente o que está acontecendo. E a partir das 20 horas até as 21h30, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e o estudo do Livro dos Médiuns.
Tá? Do livro dos, o que é o Espiritismo, desculpem. O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Esse estudo do que é o Espiritismo é um estudo voltado para aquele que está começando, né, no estudo da doutrina. É bem verdade que ele é um estudo mais rápido. E muitas vezes, ao longo desse estudo, o trabalhador se sente à vontade para passar, então, ao estudo do Livro dos Espíritos, né, que é um estudo um pouquinho mais aprofundado. Né. Esse estudo, ele é realmente um estudo. Você não tem aula, né, você não tem um professor, não tem um palestrante. Nós estudamos juntos, fazemos a leitura e analisamos, né, dentro do que conhecemos, o que aquelas mensagens nos podem trazer, né, para melhorar nossas vidas. Tá? A gente tem inscrições abertas. Para essas inscrições vocês podem procurar a mim, a Rosângela, o Billy, que não está aí, né? Quem mais? Tânia também, Taninha também, né? Na verdade, vocês que estiverem interessados vão encontrar alguém recebendo essas inscrições. Nós vamos retomar o estudo no dia 3 de março. Tá? Essa retomada de estudo sempre refaz uma lembrança do que já foi visto, né, no Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade. E o que é o Espiritismo terá início um novo estudo no dia 3. E aí, gente, aqueles trabalhadores não da última hora, os trabalhadores da primeira hora, né? Esse é o grande trabalho da nossa casa, a evangelização, né? A evangelização infantil, né, ela muitas vezes ela é encarada de uma forma um pouco errada. Muitas pessoas acham que a evangelização infantil, em muitas casas, né, isso parece, já frequentei outras casas onde a imagem era essa, é que a evangelização infantil é simplesmente uma sala para que os pais possam deixar os seus filhos enquanto assistem a palestra pública, né? Gente, a evangelização infantil é a coisa mais importante, o bem maior que podemos dar aos nossos filhos ou mesmo a outras crianças, né, que tenhamos de alguma forma uma influência sobre elas. É muito comum. A criança participa da evangelização, aprende, sabe, frequenta a casa, participa, se empolga, vive tudo e de repente, num certo momento da vida, ela se afasta. Isso acontece não só com a doutrina espírita, né? Muitos de nós, tá, viveram isso na Igreja Católica. Foram à missa, tudo mais, quando chega a 17, 18 anos. Missa não, pelo amor de Deus, sábado, domingo, missa não vou, tenho mais o que fazer, né? E você abandona, mas a semente está plantada. E a árvore que vai proporcionar a felicidade, ela precisa dessa semente. Tá? A semente plantada, uma hora vai germinar. A consciência está ali. Onde é que está plantada toda a lição do Cristo? Na nossa consciência. E quando a gente planta essa sementinha nos nossos filhos, na infância, uma hora ela vai germinar. E a gente tem essa certeza. Por mais que durante o caminho ele dê uma transgredida daqui ou dali, a gente tem a certeza de que uma hora o caminho vai se colocar diante dele novamente. A evangelização é importantíssima. Não deixem, não aceitem desculpas que vocês mesmos dão para não evangelizar os seus filhos. É muito importante. Uma das coisas mais sérias que eu já escutei a respeito disso é que a evangelização infantil, ela é o freio necessário a todos nós. A gente pode não usar, você pega uma estrada, viaja às vezes 100 quilômetros sem precisar pisar no freio, mas ele tem que estar ali. Esse freio precisa ser instalado nos corações, nas mentes das crianças, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos filhos dos nossos amigos, daqueles que a gente simplesmente conhece. Se tivermos como,
influenciar para que as pessoas tragam seus filhos para a evangelização nessa casa ou levem para a evangelização de outras casas. Isso é muito importante. É assim que vamos trabalhar, né, o nosso compromisso de trazer todos para a felicidade. Se tivermos essa preocupação, esse compromisso, com certeza, tá, essas crianças estarão trabalhando desde a primeira hora, trabalharão o resto de suas vidas, mesmo que parem para almoçar um pouquinho, que parem para tirar umas férias, mas elas serão trabalhadores do bem, estarão preocupados com o seu progresso, estarão preocupados com o progresso do próximo e estarão preocupados com o progresso do planeta. Olha, a minha esposa, né, escutou a minha palestra sobre o homem do bem e falou: Sérgio, a sua palestra foi ótima, mas cadê aquele cara que você falou? Aquele cara não sou eu, né? Eu estou dizendo o que tem que ser feito. Agora, eu não sou assim ainda, mas um dia vou ser. Tá? É muito difícil a gente olhar e dizer: não, é muita coisa, não dá para ser assim. Eu vou contar um caso interessante. Eu trabalhava num centro, né, e me foi falado uma vez numa palestra, né, um caso interessante de um trabalhador, né, que a vida lhe proporcionou, né, algumas vantagens materiais, um enriquecimento, né, avantajado, né, e em determinado momento as paixões da vida, né, as coisas materiais se apresentaram diante dele com tanta firmeza que ele chegou e disse: não, eu não posso mais frequentar a casa porque eu não estou pronto para isso. Eu não estou pronto, não, eu tenho muitos defeitos, eu não estou pronto para isso. Gente, qual de nós está pronto para isso? Nós estamos aqui para ficarmos prontos para isso. Olha, é engraçado, né? Mas eu me lembro da época de infância, né? Quando nossos pais diziam: se você fizer isso aqui, você vai ganhar isso. Quando o presente é bom, a gente faz qualquer negócio. Poxa, se você se comportar bem, vou te levar para viajar, você e seus amigos, para onde você quiser. Poxa, maravilha. Além de ir para onde eu quero, vou curtir, meus amigos vão ficar. É ótimo isso, faz qualquer negócio. Não existe nenhuma promessa melhor do que a felicidade. Não temos nós nada que querer mais do que isso. Alguém tem alguma coisa melhor do que isso? A felicidade plena? Alguém quer ganhar mais alguma coisa do que isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tem. Está aí. A felicidade plena é sua. Vai buscar. O Pai vai nos dar isso aí ao final da jornada. Podemos ter certeza. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, né? E que o coração de vocês permaneça inundado com a bondade e o amor do Cristo. Obrigado. Agradecer ao nosso irmão Sérgio, né, pelas reflexões que nos levou a fazer, né? E vamos então nos preparando, porque agora a gente encerra um momento, a gente vai fazer uma prece aqui, e logo depois da prece nós teremos o passe. Uma pessoa vai conduzir uma filhinha até a sala do passe, tá, Sônia? Estou falando mais para a Sônia, o Edson e o Marcos, que estão aqui na casa pela primeira vez. Então, como funciona? A gente termina numa prece, vamos para o passe, mas depois nós retornaremos aqui a essa sala. Mas quem, por acaso, precisar ir embora, já pode sair do passe e ir direto para casa, tá? Uma outra coisa também que eu queria falar, e especial até para vocês que são novos, nós temos aqui na casa também o atendimento fraterno, que acontece todas as quintas-feiras, de 7 às 8 da noite, tá? Então, se alguém quiser, é só comparecer aqui às 7 horas da noite.
Vamos então agora novamente serenar os nossos corações para realizarmos a nossa prece. Então vamos tirar da nossa mente a imagem mais bonita que tivermos de Jesus. Isso vai nos acalmando, nos facilitando para conversar com essa espiritualidade superior e pedir que nos abençoe, que abençoe os nossos amores, que abençoe os nossos lares, os nossos locais de trabalho, abençoe a todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, aqueles que temos muito carinho e até aqueles que muitas vezes nos aborrecemos com eles, com as coisas que ouvimos. Vamos pedir também que abençoe a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas penitenciárias, vagando pelas ruas. Enfim, Pai amado, abençoe a todos os seus filhos, dando maior atenção àqueles que mais necessitam. Que a sua paz, Senhor, possa chegar em cada lar, em cada coração, e que todos nós, irmãos, possamos trilhar o caminho do bem. Que todos nós, Senhor, possamos ter em nossos corações a sua paz e o seu amor. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.